Em 13 de março de 1830, em um povoado do sertão cearense, nascia Antônio Vicente Mendes Maciel. Desde criança, Antônio foi incentivado por seu pai e sua mãe a estudar os preceitos da igreja para assim seguir na carreira sacerdotal. Mas com a morte deles, o projeto teve que ser abandonado e ele teve que procurar um outro meio de sobrevivência. Por ter adquirido conhecimento em aritmética e latim, conseguiu se tornar professor em 1857, ano em que também se casou com Brasiliana Laurentina de Lima. Com dificuldades financeiras e problemas no casamento, ele mudou de residência e emprego várias vezes, até ser abandonado pela esposa no ano de 1861 e iniciar sua peregrinagem pelos sertões do Nordeste. Em cada lugar por onde passava, Antônio apresentava sermões religiosos e dava conselhos. Assim, começou a ser seguido por alguns devotos que se identificavam com o Evangelho, mas que também estavam em busca de sobreviver em meio a uma sociedade muito desigual. O grupo realizava pequenos trabalhos em igrejas e até em fazendas, utilizando o dinheiro que era ganho para a subsistência de todos de forma igualitária. E após a grande seca que afetou boa parte dos municípios nordestinos, a comunidade cresceu consideravelmente, pois o pouco de água e comida arrecadado era partilhado entre eles. No ano de 1893, o grupo de Antônio Conselheiro, que já contava com milhares de famílias, se estabeleceu em uma antiga fazenda no povoado de Canudos, rebatizando o local de Belo Monte. Lá eles passaram a viver nas margens da sociedade, plantando e dividindo o que era colhido, vendendo o excedente para as cidades próximas e investindo na criação de animais, cujo couro chegou a ser negociado até fora do país. Todo o dinheiro arrecadado era usado em prol da comunidade e na melhoria e construção de igrejas, pois se tratava de uma sociedade altamente pautada por valores religiosos. Mas além dos já conhecidos sermões evangélicos, Antônio Conselheiro costumava levantar pautas políticas em suas pregações, sempre se colocando contra o regime republicano e em favor do retorno da monarquia. Isso acabou incomodando alguns políticos e chamou a atenção do governo para o arraial, tendo em vista que eles recusavam toda forma de interferência no povoado, inclusive no que dizia respeito ao pagamento de impostos. Em 1896, a comunidade encomendou uma quantidade de madeira de um comerciante de Juazeiro, a fim de finalizar a construção de uma das suas igrejas. Como o pagamento foi efetuado e a mercadoria não foi entregue, um grupo de moradores se deslocou até a cidade para tomar satisfação com a empresa. Em pouco tempo, um boato sobre uma possível invasão deles fez com que as autoridades solicitassem apoio policial para contê-los. Acontece que, embora o boato tenha se mostrado falso, essa era a desculpa esperada para iniciar as campanhas militares com o intuito de destruir o arraial de Canudos. No mês de novembro, 113 soldados que se direcionavam a Belo Monte foram atocaiados antes que conseguissem se aproximar de lá, e embora tenham tido poucas baixas em comparação aos conselheiristas, ao recuarem acabaram perdendo seu armamento para o grupo. A imprensa republicana usou isto para manipular a opinião pública contra os acampados, que eram descritos como fanáticos religiosos, monarquistas e violentos. Já era janeiro de 1897, quando uma segunda expedição militar foi enviada até Arraial de Canudos, dessa vez com 609 soldados que foram novamente surpreendidos sem que pudessem alcançar a comunidade e que acabaram saindo em retirada após 2 dias de intenso conflito. Em fevereiro, depois de muita pressão,
o governo federal ficou responsável por organizar e enviar a terceira expedição militar a Canudos. A força, de 1.300 homens, estava totalmente despreparada para o combate no sertão. Seus uniformes de lã não protegiam dos cactos e as cores vivas se sobressaíam à paisagem do semiárido. Assim, os conselheiristas impõem uma dura derrota aos soldados que, além de testemunharem a morte de seus comandantes, acabaram tendo que resgatar o corpo de um deles, que havia sido pendurado em uma árvore pelos combatentes de Canudos. Na quarta e última expedição, o presidente Prudente de Moraes está sob forte pressão, pois tem de um lado os florianistas e jacobinos, cobrando uma ação mais dura após as seguidas derrotas, e do outro, os monarquistas, que usam o episódio como munição para enfraquecer a República. Desta forma, foram enviados aproximadamente 10.000 soldados de março a agosto de 1897. Além disso, o aparato militar passou a incluir armamento mais pesado e, na guerra pelas narrativas, foram enviados também muitos jornalistas e fotógrafos, entre os quais estava Euclides da Cunha. Durante todo este período, árduas batalhas são travadas entre o exército brasileiro e os conselheiristas, bem ali no meio do sertão nordestino. Todavia, em setembro, Antônio Conselheiro morre, provavelmente de desinteria, e o cerco ao arraial se torna cada vez mais próximo. Os soldados conseguem se aproximar e passam a bombardear Belo Monte do alto do morro da favela, e já em outubro, o último núcleo resistente acaba sendo tomado. A maior parte dos que ainda se encontravam lá eram idosos, crianças e mulheres, que ainda assim não foram poupados das barbáries dos soldados. Euclides da Cunha assiste a tudo incrédulo e ao mesmo tempo impressionado com a força e coragem dos resistentes. E no fim, quando Belo Monte é tomado e incendiado, o jornalista toma consciência do massacre cometido contra aquele povo. Alguns sobreviventes são obrigados a desenterrar Antônio Conselheiro para que este seja fotografado e tenha sua cabeça encaminhada para estudiosos. E na imprensa do Rio de Janeiro há uma certa mudança de tom, com várias publicações lamentando a quantidade de mortos de ambos os lados. No entanto, somente o jornal monarquista O Comércio de São Paulo teve coragem para denunciar a brutalidade do exército contra os prisioneiros. As publicações de testemunhas oculares, fazendo menção à truculência e crueldade dos soldados, só passariam a existir com a saída de Prudente de Moraes da presidência, sendo que a mais completa delas, sem dúvida, seria a de Euclides da Cunha, que além de chamar a campanha militar de um verdadeiro crime, trazia detalhes sobre a violência aplicada contra mulheres e crianças, e imagens que provariam a total destruição de Arraial de Canudos. Mais tarde, o jornalista chegou a admitir que, enquanto era correspondente, agiu de forma omissa a tudo que assistia, mas através da obra Os Sertões, que tornou-se um clássico da literatura brasileira, pode, de certa forma, ter conseguido a sua redenção.